Olá, eu sou o pastor Joãozinho, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Botucatu, e estou passando por aqui para dizer a você: Deus tem uma palavra para o teu coração. Este vídeo, esta mensagem que você vai ouvir agora, certamente vai acrescentar algo na tua vida. Espero que ela fale realmente com você, seja uma palavra transformadora que possa te levar mais perto de Deus. Que Deus te abençoe. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Eu convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la agora nos Salmos de número 23. Um salmo conhecido, né, de todos nós, toda a igreja conhece, grande parte dos irmãos conhecem em decor o Salmo de número 23. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. O tema da nossa campanha, que encerra hoje, hoje é a última noite da nossa campanha, o tema da nossa campanha é: haja paz dentro de teus muros, ou seja, que haja paz no nosso lar, que haja paz na nossa casa, que haja paz na nossa família. E certamente, irmãos, esse é o desejo de coração de cada um de nós, de cada pessoa que está aqui, de cada um que está conosco através da nossa live. E quando o Senhor me trouxe ao coração esta campanha, me veio também estar tratando com os irmãos, no decorrer da campanha, dos nomes redentores de Deus ou redentivos de Deus. E ao longo desta campanha, 6 noites já da campanha, nós tratamos a respeito de 6 nomes redentores de Deus. E hoje nós vamos tratar de mais um nome, o 7º nome, Redentor de Deus. O nome Redentor de Deus para esta noite é Jeová Raá. Jeová Raá. Alguém saberia dizer o que é Jeová Raá? Deixa eu lhe dizer uma coisa, ninguém mais do que Davi, o rei Davi, conseguiu expressar a respeito dos nomes redentivos de Deus, ninguém mais do que Davi conseguiu fazer isso, neste Salmo de número 23. E eu quero nesta noite, na direção do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, compartilhar com os irmãos, dentro do Salmo 23, os 7 nomes redentivos de Deus. O primeiro que nós vamos falar nesta noite, é o último que está faltando da nossa relação de 7 nomes, e depois nós vamos, dentro deste Salmo, recordar cada um dos nomes que nós já mencionamos e que nós já tratamos aqui ao longo da nossa campanha. Jeová Raá. Se você não sabe, você pesquisa, você vai encontrar, você vai constatar, Jeová Raá é uma terminologia hebraica que significa: o Senhor é o meu pastor. Amém, irmãos? Esse é o 7º nome redentivo de Deus. Dentro dos 6 nomes que já citamos, este é o último nome, Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Eu fiz algumas anotações, eu quero ler para você. Davi, pelas experiências que tinha enquanto pastor de ovelhas, se colocava na presença do Senhor como uma ovelha que reconhecia os cuidados do seu pastor. Amém, irmãos? Davi era um pastor de ovelhas, todos nós conhecemos a história, antes de ser ungido, antes de se tornar, de fato, o rei de Israel.
ele pastoreava as ovelhas de Jessé, seu pai, tanto que quando Samuel chega em Belém, segundo a ordem de Deus, a direção de Deus, para ungir um novo rei para Israel no lugar de Saul, a palavra do Senhor diz que Samuel chega na casa de Jessé, e Jessé faz passar por ali os seus filhos. Samuel até fica equivocado em algum momento, imaginando que fossem alguns daqueles, mas o Senhor diz que não, e de repente passaram-se todos os filhos, e o Senhor não aponta a nenhum daqueles que haviam passado, e Samuel pergunta se não há mais nenhum filho, e então Jessé responde, tem um menor, tem um mais novo, que está lá no campo apacentando as ovelhas, e este era Davi. E este era o escolhido de Deus, e este foi ungido, através de Samuel, segundo a direção do Espírito Santo, como rei de Israel. E agora, Davi escreve o Salmo de número 23, na inspiração do Espírito Santo, mas também levando em consideração a experiência que ele tinha do trabalho no campo, realmente, com as ovelhas. E Davi vai dizer, Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Amém, irmãos? Ou seja, ele, enquanto pastor, sabia que cabia a ele todo o compromisso, toda a responsabilidade, de cuidar do rebanho, de alimentar o rebanho, de trazer segurança, proteção ao rebanho, de curar as ovelhas em algum momento se viessem a adoecer. E é exatamente isso, meu querido irmão e irmã, que o Senhor meu Deus, que o Senhor teu Deus, que o Senhor nosso Deus é para nós, Jeová Raá, o nosso pastor. Amém, irmãos? Aquele que cuida de nós. Então eu e você, assim como os rebanhos de Jessé, ou os rebanhos no passado, nós não estamos soltos, a esmos, andando de um lado para o outro, e isso me faz lembrar, quando Jesus, na sua última semana de vida sobre a terra, vindo de Betânia para Jerusalém, quando ele chega no Monte das Oliveiras, ele olha para Jerusalém e chora sobre a cidade, porque ele vê a cidade perdida, errante, andando de um lado para o outro, como ovelhas sem pastor. Jesus chorou por Jerusalém, porque viu que Jerusalém estava desorientada, não tinha direção, não tinha orientação, não tinha proteção, não tinha cuidado. Mas essa não é a realidade da igreja. E a igreja, eu e você fazemos parte dela, e quem cuida da igreja é Jeová, o Senhor, o nosso pastor. Amém, irmãos? Então, o Salmo 23, eu gostaria que o Francisco me ajudasse, colocasse aí para nós, Francisco, Salmo 23, versículo 1, já tem aqui o primeiro nome redentor de Deus, e eu quero, conforme já disse, tratar dos outros 6, além deste, Jeová Raá, de todos os demais que nós já vimos. Não vamos tratar na ordem com que foi pregado aqui durante a campanha, mas na ordem que aparece dentro do Salmo. Amém, irmãos? Na ordem que aparece dentro dos Salmos. O segundo nome redentivo de Deus já aparece neste mesmo versículo, na sequência do versículo. Quem saberia identificar o nome redentivo de Deus neste versículo? Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Fala de quem, irmãos? Jeová Jiré. Jeová Jiré, o Deus da provisão. Amém, irmãos? O Deus da provisão. Davi chama Jeová Raá e em seguida Jeová Jiré. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, é a forma como foi traduzida nas nossas Bíblias para o português. Mas se você estudar
Se você pesquisar, você vai encontrar que no hebraico, na verdade, este termo, ele é identificado da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Amém, irmãos? Não é exatamente o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Quando nós temos esta confiança e esta convicção e expressamos desta forma, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta, não significa necessariamente que eu tenha tudo. Amém, irmãos? Preste atenção aqui para você não perder o raciocínio. Quando eu digo, o Senhor é o meu pastor e não tenho falta de nada, eu não estou dizendo, o Senhor é o meu pastor e eu tenho tudo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de absolutamente nada. Se você me perguntar, pastor João, você tem tudo? Eu vou falar para você que não. Amém? Você tem tudo? Não, não tenho. Mas se você me perguntar, você tem falta de alguma coisa? Eu vou falar para você, não. Também não. O que me falta? Nada. Amém, igreja? Eu tenho vida, eu tenho saúde, eu tenho uma família, eu tenho a igreja, eu tenho os irmãos. O que falta para mim? O que está faltando? Qual é a minha necessidade? Nenhuma. Tem tudo? Não, não tenho tudo. E ninguém tem tudo. Amém, irmãos? Ninguém absolutamente pode dizer, não, eu tenho tudo. Ninguém tem tudo. Mas para as ovelhas do Senhor não existe falta de absolutamente nada. Está te faltando alguma coisa, meu querido irmão? Está te faltando? Faça aí um balanço aí. Está te faltando? Se tiver te faltando, você tem que invocar Jeová Jireh, o Deus da provisão. Quando nós pregamos, e nós trouxemos aqui, durante as 6 semanas da campanha, a base bíblica para cada um dos nomes, redentores de Deus, não vamos fazer isso hoje, mas só relembrando, quando nós falamos a respeito de Jeová Jireh, quem foi que tratou, quem foi que usou esta expressão, Jeová Jireh? Foi Abraão. Amém, irmãos? Só recordando, foi Abraão. Em que momento Abraão usou a expressão Jeová Jireh, o Senhor proverá? No momento em que, de fato, ele tinha necessidade de um cordeiro para o sacrifício. Amém? Abraão estava ali no monte com Isaac, segundo a ordem de Deus, para sacrificar Isaac. Isaac pergunta, pai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo o fogo, mas e o cordeiro? Então, existia uma falta ali naquele momento. E a falta daquele momento foi suprido por Jeová Jireh. Por isso que eu estou lhe dizendo. Existe alguma falta? Eu estou falando de mim, irmãos. Cada um de nós conhecemos a nossa realidade. Eu estou dizendo, eu não tenho falta de absolutamente nada. Mas se de repente você diz, pastor, eu estou com falta, e preste atenção, eu preciso ensinar a igreja. Falta é uma coisa, vontade é outra. Amém, irmãos? Falta é uma coisa, vontade é outra. Ah, pastor, você tem vontade de um monte de coisa. Mas falta eu não tenho de absolutamente nada. Amém, igreja? Mas se tiver falta na tua vida, na tua casa, nesse momento, ou em qualquer momento, clame por Jeová Jireh, o Deus da provisão. Amém, irmãos? Para isso nós aprendemos a respeito dos nomes redentivos de Deus. Para na hora das nossas necessidades, nós sabermos a quem clamar, da forma como clamar, a quem buscar. Não estou dizendo que você não precisa ter nenhuma necessidade, ou que você não possa ter nenhuma necessidade. Mas, se houver necessidade,
clame por Jeová Jirê. Quando Abraão teve uma necessidade, ele sabia quem é que iria lhe prover. E Davi, aqui neste salmo, ele diz: o Senhor é o meu pastor, e eu não tenho falta de absolutamente nada. Jeová Raá e Jeová Jirê. Mas nós vamos aqui, irmãos, caminhando para o terceiro nome redentivo de Deus nesta noite. Vamos lá. É interessante, né? Coloca para nós o versículo 2, só para a gente complementar esse pensamento. Quando Davi diz: o Senhor é Jeová Jirê, o Senhor é aquele que não me deixa faltar absolutamente nada, ele traz a ideia, né, daquilo que ele estava pensando. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, ou seja, tudo aquilo que eu, como ovelha, preciso, o Senhor me dá. Amém, irmãos? Era o que ele estava dizendo ali. Terceiro nome redentivo de Deus, versículo de número 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Neste versículo nós temos mais dois nomes redentivos de Deus. O primeiro está nesta expressão: refrigera a minha alma. Quem consegue identificar o nome redentivo do Senhor? Refrigério. Refrigério. O Senhor traz paz, alívio. Amém, irmãos? Jeová Shalom. Jeová Shalom é aquele que tira a nossa alma da angústia, da ansiedade, da preocupação, dos cuidados excessivos em relação às coisas desta vida, que infelizmente para aqueles que não conhecem a Deus, não sabem como buscar realmente, viram na cama de um lado para o outro durante a noite toda, mas quem tem Jeová Shalom tem refrigério para a alma, tem descanso, tem paz. Amém, igreja? Paz. Então nós vimos aqui já o terceiro nome redentivo do Senhor, dentro deste salmo de número 23, Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor, Jeová Jirê, nada me faltará. Jeová Shalom, refrigera a minha alma. Se você, de repente, estiver passando ou vier passar por momentos de tribulação, de turbulência emocional, física, psicológico, seja lá exatamente o que for, clame pela presença de Jeová Shalom. Deus da paz, inunde a minha vida. Deus da paz, tome as rédeas, tome o controle da minha vida nas tuas mãos. Amém, irmãos? Refrigera a minha alma, Senhor. Refrigera a minha alma. Me traz esta paz restauradora, para as minhas forças físicas, emocionais, espirituais. E eu tenho certeza, irmãos, que Jeová Shalom, o Deus da paz, prontamente virá ao seu socorro, ao nosso socorro. Mas aí o versículo 3 continua dizendo ainda, que ele guia-me pelas veredas da justiça. Fala de quem, irmãos? Qual é o quarto nome redentivo de Deus, então, que nós vemos aqui? Jeová Tsidkenu, o Senhor, justiça nossa. É aquele que nos guia pelas veredas da justiça. Eu anotei aqui o seguinte: Jeová Tsidkenu, Senhor, justiça nossa. O Senhor não apenas nos leva por caminhos de justiça, para que sejamos justos, mas também Ele próprio é a nossa justiça. São duas coisas importantes que nós, enquanto seres humanos, enquanto homens, enquanto pessoas, temos que pensar no que diz respeito à justiça.
Porque às vezes nos ocorre, quando nós falamos de justiça, apenas no sentido de que o Senhor se levanta a nosso favor e que o Senhor faz justiça por nós. E isso é verdade. Está dentro deste nome redentivo de Deus, Jeová Tsidkenu, Senhor, justiça nossa. Isto significa dizer que se em algum momento, de alguma forma, eu e você, ou qualquer um de nós, fomos injustiçados por alguém ou por uma situação, não é necessário eu me levantar ou você se levantar e tentar fazer justiça com as próprias mãos. Não é desta forma que funciona. Aliás, uma coisa muito importante, que eu sei que muitos de vocês já sabem, eu sei que muitos de vocês também já praticam, mas é importante que todos saibamos, é importante que todos nós pratiquemos, que o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não faz justiça com as próprias mãos, ele faz justiça com os joelhos. Amém, irmãos? A justiça do crente não é com as mãos, a justiça do crente é com os joelhos no chão, falando com Deus e entregando todas as coisas na mão daquele que de fato é justo. Eu me lembro que quando nós tratamos a respeito deste nome redentivo de Deus, a respeito deste tema, deste assunto, eu me lembro de ter dito que nós, queridos irmãos, nós seres humanos, nós não temos a capacidade de sermos justos de forma plena e verdadeira no sentido da palavra, porque às vezes nós queremos ser tão justos que às vezes nós excedemos, passamos do ponto. Às vezes nós queremos ser tão bons que nós afrouxamos e achamos que ser bom significa ser justo e de repente acabamos não sendo justo, até porque a definição de justiça é dar a cada um segundo a medida daquilo que ele merece. Amém, irmãos? E é essa medida que às vezes a gente não sabe fazer. Sabemos até qual é o caminho, qual é a forma, mas nós erramos muitas vezes na medida. Ou somos severos demais, ou somos brandos demais, mesmo fazendo a coisa da forma correta, às vezes não, certamente nós não conseguimos a sermos justos plenamente. Por isso que quando nós pensamos em justiça, e aqui estou falando da justiça a nosso favor, não é fazer a justiça com as próprias mãos, mas é colocar o nosso joelho no chão e entregar tudo nas mãos daquele que sabe fazer a coisa certa, no tempo certo e na medida certa. Amém? Mas existe um segundo aspecto da justiça, dentro deste nome redentivo, Jeová Tsidkenu, que é os nossos atos de justiça. E isto também tem que ser um cuidado, isso também tem que ser uma preocupação para nós. E uma das coisas que nós precisamos pedir a Deus constantemente, irmãos, é a sabedoria que vem de Deus, é a capacitação que vem de Deus, para que nós não venhamos a ser injustos. Porque nós não gostamos de ser injustiçados, mas às vezes nós acabamos cometendo injustiça. E isso também não faz parte da vida do homem e da mulher de Deus. Então, que o Senhor verdadeiramente nos guie pelas veredas da justiça. Amém, igreja? Jeová Tsidkenu, Senhor, justiça nossa, me guie pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Que eu não venha fazer nada que possa, de fato, ser um ato de injustiça, através de palavras, através de ações, seja lá da forma que for, que eu não seja injusto com absolutamente ninguém. E isso também não é uma coisa fácil para a nossa natureza humana, ainda que não queiramos, mas de repente nós fazemos alguma coisa, temos um posicionamento, uma atitude, uma palavra, que às vezes nós acabamos cometendo atos de injustiça contra alguém. É claro que, se isto acontecer, é bom que não aconteça, mas se isto acontecer, nós temos que reconhecer o nosso erro,
E nós temos que ir pelo caminho que o Senhor tem nos ensinado, a buscarmos o perdão, a reconciliação, para resolvermos essa situação. Mas, sobretudo, pedir a Deus, Senhor, guie os meus caminhos, de tal forma que eu ande pelas veredas da justiça. E se eu for injustiçado, é aquilo que já dissemos, coloca nas mãos do Eterno, porque Ele sabe como resolver. Amém? Muito bem, então nós vimos aqui 4 nomes redentivos de Deus dentro da mensagem desta noite, no Salmo de número 23. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Jeová Jirê, nada tenho falta. Jeová Shalom é aquele que refrigera minha alma. Jeová Tsidqueno é aquele que me guia pelas veredas da justiça. Versículo de número 4. Vamos lá. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Aí o Espírito Santo nos traz mais um nome redentivo de Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. É claro, irmãos, que este versículo pode abrir margem para muitas interpretações e corretas. Mas dentro do contexto da nossa campanha e da mensagem desta noite, aí nós encontramos o nome de Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, nada há que temer, porque Jeová Rafá, o Deus que sara, está contigo. Amém? Nós temos um testemunho maravilhoso para dar nesta noite, da nossa querida irmã Maria Helena. Jeová Rafá, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, o diagnóstico está aqui, os exames estão aqui, os exames de imagem estão aqui, todos os exames possíveis estão aqui, e todos apontam para o mesmo diagnóstico. Então, não tem mais solução. Se todos os exames apontam para o mesmo diagnóstico, e o diagnóstico realmente é cruel, é de vale da sombra da morte, então não tem mais solução. Não é verdade. Para isso nós temos Jeová Rafá, o Deus Todo-Poderoso, aquele que verdadeiramente levou sobre si as nossas dores, tomou no seu corpo as nossas enfermidades. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém, irmãos? Nós sabemos, nós conhecemos, nós ouvimos testemunhos, nós acompanhamos situações várias, de pessoas que vão, com o diagnóstico, vai lá para a cirurgia, vai lá para aquilo que tem que ser feito, e vai confiante no poder de Deus. E o Senhor sustenta, e o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor prolonga a vida. É verdade que na condição de todos nós, um dia nós temos que partir desse mundo. Amém, igreja? E é importante também que se diga que os nossos dias estão contados pelo Senhor. Estão contados. Então não foi eu que estabeleci, não foi você que estabeleceu qual o número de dias nosso aqui sobre a terra. É o Senhor quem estabeleceu. E uns vão mais tarde, outros vão mais cedo, mas não por conta da enfermidade, por conta de um propósito de Deus. Até porque para morrer não precisa estar doente. Sim ou não? Então não é a doença que leva. Quem levou foi o Senhor. Porque a doença, o Senhor tem poder para curar. Jeová Rafá, o Deus que sara. Amém, irmãos? Por isso, ainda que eu ande pelo vale
da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque se está dentro dos teus planos e dos teus propósitos, que eu ainda viva mais tempo ou quanto tempo for, o Senhor tem poder para isso. O Senhor nos deu uma palavra, me parece que foi no domingo, quando nós falamos a respeito do rei Ezequias. Me parece que foi domingo mesmo, não é? A respeito do rei Ezequias, quando o Senhor usa o profeta Isaías para que chegue dentro do palácio. Ezequias estava acometido de uma doença mortal, diz o texto, e o Senhor diz para Isaías: vai lá e fala para o meu servo Ezequias para que ele ponha em ordem a sua casa, porque ele vai morrer e não vai viver. Foi o Senhor quem disse. E Isaías, como profeta de Deus, vai e cumpre exatamente aquilo que o Senhor havia dito. Ezequias, assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Vira as costas e sai. A palavra de Deus diz que Ezequias volta o seu rosto para a parede, fala com Deus e diz: Senhor, lembra-te de que eu tenho andado nos teus caminhos, que eu fiz o que era reto aos teus olhos. E chora, diz a palavra de Deus, quebranta o seu coração. Isaías não havia saído ainda do pátio do palácio, quando o Senhor fala novamente com ele, diz: volta lá e fala para o meu servo Ezequias que eu ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, e eu vou aumentar mais 15 anos de vida para ele. Amém, igreja? Quem é que estava operando? Jeová Rafá, o Deus que sara. Amém, igreja? Então não é preciso temer, é preciso confiar e descansar naquilo que Deus tem para fazer. Amém? Vamos lá, para a gente apressar aqui. O sexto nome, falamos o quinto nome, então, Jeová Rafá, o Senhor que sara. O sexto nome, nós vamos encontrar ainda no versículo de número 4. Que coisa fantástica, né, irmãos? Eu fico impressionado com Davi, né? Como que Davi conseguiu buscar palavras para colocar cada um dos nomes de Deus dentro de um único salmo tão pequeno, tão curto, né, quanto o salmo de número 23. E aí, nesse mesmo versículo, nós vamos encontrar mais um nome redentivo de Deus, né, que nós já tratamos e que está aqui. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Qual é o nome, irmãos? Jeová Samá. O Senhor está aqui, o Senhor está comigo, o Senhor está conosco, o Senhor se faz presente. Amém, irmãos? Ao mesmo tempo que ele fala: Senhor, tu és Jeová Tsidequeno, Senhor, tu és o Deus de justiça, guia-me pelas veredas da justiça. Senhor, também tu és Jeová Samá, o Senhor que está aqui, o Senhor que está comigo, o Senhor que não me deixa, o Senhor que não me desampara. E este aqui eu me lembro que foi o primeiro nome que nós tratamos na campanha, sempre enfatizando isso. Se queremos a presença de Deus e a bênção de Deus, né, se queremos a bênção de Deus, os benefícios dos nomes redentivos de Deus, nós não podemos abrir mão da presença. Jeová Samá, o Senhor conosco, o Senhor é contigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Jeová Rafá, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Jeová Samá, tu és o Deus da presença. Isso é, se tu és o Deus da presença, se tu és o Deus que está comigo, eu não temerei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Amém, igreja? E para encerrar, né, a mensagem e fechar os 7 nomes redentivos de Deus, nós vamos ver o versículo de número 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aqui nós temos o nome redentivo daquele que nos traz direção. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. A direção é Deus quem dá. Eu anotei aqui o seguinte: o Senhor é quem nos guia, o Senhor é quem garante a vitória.
Para aqueles que têm Jeová Nissi como sua bandeira, já têm a vitória garantida, uma mesa posta na presença dos inimigos. Amém, irmãos? É Deus que traz direção. Me lembro quando nós falamos a respeito deste nome redentivo de Deus, eu ainda trouxe a ilustração das guerras antigas, em que aquele comandante ia na frente com um estandarte muito alto, para que os que vinham atrás soubessem qual era a direção. E é interessante porque este nome redentivo de Deus, os irmãos vão se lembrar, ele foi dito por Moisés, quando Josué enfrentava com seus homens uma batalha contra os amalequitas. Amém, igreja? Então esse nome, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, ele foi trazido num contexto de guerra, de inimigos. Mas o Senhor nos leva e coloca uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos. Não é num contexto de paz, de tranquilidade, é num contexto de guerra, é num contexto de batalha no teu trabalho, de batalha na vida, do inimigo que se levanta contra nós, que quer ver a nossa derrota. E quando eu falo inimigo aqui, irmãos, não estou me referindo a pessoas, porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas Satanás que se levanta contra nós, querendo ver a nossa derrota, e o Senhor nos traz vitória, e quando o Senhor traz vitória, nós temos aqui figuradamente uma mesa posta na presença do inimigo. Amém, irmãos? O inimigo tem que reconhecer que o Senhor é conosco, que Jeová Nissi é a nossa bandeira, que nós andamos na direção dele. Não importa qual seja o inimigo, não importa qual seja a força do inimigo, o poder do inimigo, o tamanho do inimigo, se o Senhor nos dá a direção e nós andamos na direção do Senhor, a vitória é certa e a mesa será posta a nosso favor, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aqui está no Salmo de número 23, os 7 nomes redentivos de Deus. O nome que faltava é o primeiro, que nós já citamos, Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Coloque-se de pé no teu lugar. Eu quero orar com você, e eu quero agradecer a Deus, E eu gostaria, eu sei que não é fácil às vezes se lembrar de tudo o que houve, principalmente ao longo de 7 semanas, mas que você tentasse pôr no teu coração, para que nas tuas necessidades você soubesse a quem clamar, a quem buscar. Se estiver enfermo, Senhor, que a unção de Jeová Rafá esteja sobre a minha vida. Se estiver faltando paz, Senhor, que a unção de Jeová Shalom esteja sobre mim. Se existe alguma coisa que você precisa resolver, decidir, e você não tem direção, precisa dessa direção, Senhor, que Jeová Nissi, a unção de Jeová Nissi, o Deus que dá direção, Senhor, que a minha bandeira esteja comigo, e assim por diante. Se estiver realmente faltando algo, se é uma necessidade, clame a Jeová Jireh, o Deus da provisão. Amém, irmãos? Vamos orar. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, eu te dou graças pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. E ministramos a tua igreja nesta noite, mais uma vez, relembrando os nomes redentivos do Senhor. Ó Deus, aquele Senhor que nos traz a sua presença constante, aquele Senhor que nos traz a cura, aquele Senhor que nos traz a provisão, aquele Senhor que nos traz a direção, Senhor, aquele que verdadeiramente é a nossa justiça. Senhor, em todas as áreas, de todas as formas, o Senhor tem para nós, ó Deus, a solução, o Senhor tem para nós a resposta. Por isso eu te louvo, querido Deus, eu te exalto, eu bendigo, eu glorifico a Ti. Eu peço, meu Deus, que faça-nos relembrar, Senhor,
das mensagens pregadas ao longo destas 7 semanas, ó Deus, nas nossas necessidades, Senhor, naquilo que precisamos, naquilo que buscamos, porque o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo de ontem, o Senhor é o mesmo de hoje, o Senhor é o mesmo eternamente. Tu és Jeová Raá, Tu és Jeová Jirê, Tu és Jeová Shalom, Jeová Tisidequino, Jeová Rafá, Jeová Samá, Tu és Jeová Nissi, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Oh Pai, por isso eu bendigo o Teu nome e eu glorifico a Tua pessoa santa. E se entre nós nesta noite, ó Pai, aqui presentes no templo, ou mesmo aquele que está à distância, houver alguma necessidade, entra com a Tua unção agora, entra com o Teu poder agora, na área, ó Deus, em que este Teu filho, em que esta Tua filha está precisando da bênção, está precisando do milagre. Opere, Senhor, no poder do Teu Santo Espírito, em o nome de Jesus. Digam amém.